No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Mário Sérgio conta a Marco Aurélio que Freitas mentiu ao afirmar que havia conseguido um empréstimo com o RH da empresa. O executivo fica possesso, vendo na mentira do funcionário uma brecha perigosa que pode comprometer seus planos, e promete tomar providências imediatas. Enquanto isso, Jarbas percebe a tristeza de Consuelo, que tenta disfarçar o abatimento diante dos colegas, mas não consegue esconder o olhar carregado de mágoa. Em outra frente, Eunice surpreende a família ao revelar que recebeu uma proposta tentadora de uma renomada estilista de Milão, colocando todos em polvorosa com a possibilidade de uma mudança drástica em sua vida. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Marco Aurélio, cada vez mais obcecado, confidencia a Leila que pretende atentar contra Odete, revelando que já tem até o plano traçado. Leila fica chocada com a frieza do marido. Já André descobre que Aldeide mentiu para ele e, indignado, resolve deixá-la de vez, partindo de casa decidido a cortar qualquer laço. Daniela demonstra preocupação com o rapaz, mas, em contraste, Consuelo comemora a volta do filho para casa, enxergando nisso uma segunda chance de aproximação. Heleninha e Renato, por sua vez, vivem momentos de cumplicidade e acabam ficando juntos, dando início a uma nova fase na relação. A tensão aumenta quando André anuncia que desistirá do campeonato, deixando todos atônitos com sua decisão impulsiva. Paralelamente, Renato propõe a Raquel que o buffet da festa de lançamento da nova revista seja fornecido pela Paladar, reacendendo as esperanças de crescimento do negócio. Enquanto isso, Maria de Fátima não perde tempo. Fala mal de Celina para Esteban e, venenosa, ainda avisa que a irmã de Odete pretende sair com Olavo. A situação se complica quando Ana Clara entra em contato com Fátima, deixando claro que já descobriu sua verdadeira identidade. Celina, pressionada pelo turbilhão de emoções, comenta com Eugênio sua intenção de colocar um ponto final na relação com Olavo. Mas o destino lhe prepara uma surpresa amarga. Esteban a flagra justamente com Olavo, criando uma atmosfera de escândalo. Por fim, César fica boquiaberto ao descobrir que, em seu contrato de casamento, está estipulado que ele herdará 50% do grupo TCA na morte de Odete. Uma revelação que pode mudar o jogo de poder para sempre. Mário Sérgio, o diretor de marketing ambicioso e inescrupuloso, será encurralado dentro da casa de Ana Clara. Os primeiros indícios revelam que o executivo, sempre oportunista, seguirá Maria de Fátima até o endereço secreto onde vive Leonardo, o filho oculto de Odete. Ali, ele flagrará a maior bomba de toda a trama. Leonardo está vivo, respirando, mesmo que em estado de fragilidade, preso a uma cadeira de rodas e sem conseguir articular palavras. Mário Sérgio, com sua fome de poder, não pensa duas vezes. Ele tira o celular do bolso, começa a gravar e murmura para si mesmo: "Isso vale ouro. Eu vou enterrar Odete Reutemann com as próprias armas dela." É nesse instante que o destino lhe dá as costas. A porta é arrombada, os passos firmes ecoam e um disparo seco quebra o silêncio da casa. O corpo de Mário Sérgio despenca, o sangue escorre pelo tapete caro, e a sequência inaugura um clima de paranoia sem precedentes. Ana Clara, que já vivia sob tensão ao proteger Leonardo, grita em desespero: "Meu Deus! Aqui dentro não! Isso não pode estar acontecendo!" A vilãzinha, acostumada a manipular, dessa vez se vê sem chão. A cena sangrenta acontece justamente no espaço que deveria ser o refúgio do segredo mais bem guardado da novela. Enquanto isso, Leonardo, incapaz de falar, se debate na cadeira de rodas. O rapaz movimenta os braços e bate contra o apoio, tentando emitir sons que não saem. Seu olhar é um grito mudo, testemunhando o horror diante de si. A cuidadora de Leonardo, que estará presente na cena, se torna a peça-chave desse quebra-cabeça. Ela não apenas presencia o assassinato,
como também corre risco de ser a próxima a tombar. Rumores de bastidores apontam que haverá luta corporal. A mulher tentará escapar, mas pode terminar baleada ou gravemente ferida, dependendo do corte final que a edição da novela decidir exibir. Essa ambiguidade aumenta a tensão. Será que ela sobrevive para revelar o que viu? Ou o público ficará órfão de uma testemunha essencial? Pouco antes da tragédia, Maria de Fátima havia firmado uma aliança frágil com Ana Clara. A cena da morte de Mário Sérgio a deixa em pânico absoluto. Tremendo, ela dispara uma frase que ecoará como premonição. A próxima pessoa que ela vai matar sou eu. O ela não precisa de nome. O público e os personagens saberão que Fátima está apontando diretamente para Odete Reutemann como a verdadeira mandante. O assassinato de Mário Sérgio não será tratado apenas como mais um crime. Ele inaugura uma virada inédita na novela. Todos se tornam suspeitos. Marco Aurélio teme que informações guardadas por Mário Sérgio em seu celular e computador caiam em mãos erradas. Esses dispositivos, repletos de registros confidenciais, incluem dados de negócios escusos, chantagens e até contratos fraudulentos. Odete Reutemann, rainha da manipulação, exibe frieza ao saber da execução. Para ela, não se trata de perda, mas de limpeza. Ainda assim, a sombra do segredo de Leonardo começa a escapar de seu controle. Raquel e Ivan percebem que o crime pode abrir novas brechas contra Odete e decidem investigar por conta própria. Fátima, apesar do medo, começa a pensar em como usar a tragédia em benefício próprio, temendo ser a próxima vítima, mas sem perder a ambição. O mais impactante é a condição de Leonardo. O jovem, paralisado e sem voz, torna-se o centro da cena. Ele carrega o maior segredo da trama, mas não consegue contá-lo. Sua presença transforma cada momento em suspense, pois o público sabe que a verdade está ali, sufocada no corpo de um homem preso à própria condição. A câmera vai insistir em closes longos. O olhar desesperado, as lágrimas contidas, os dedos trêmulos batendo contra o braço da cadeira. O espectador será levado a sentir a impotência absoluta desse personagem-chave. Com o crime, um rastro de perguntas ficará no ar. Quem puxou o gatilho? Foi um assassino contratado por Odete ou um inimigo misterioso de Mário Sérgio? A cuidadora sobreviverá para depor? O celular e o computador do diretor revelarão segredos que podem ruir impérios? O assassinato é só o início. A novela passará a costurar uma rede de intrigas, suspeitas e chantagens que atingirá todos os núcleos. Ana Clara, ainda em choque, será pressionada a esconder o crime. Odete manipulará a narrativa, espalhando boatos e criando cortinas de fumaça. Maria de Fátima viverá entre o medo e a ambição. Marco Aurélio tentará resgatar os dispositivos de Mário Sérgio antes que sejam entregues à polícia. Cada detalhe, cada frase, cada gesto poderá ser uma peça que aproxima ou afasta a revelação final do segredo que sustentou a novela desde o início. O mistério de Leonardo, o filho oculto de Odete. A morte brutal de Mário Sérgio será seguida de um enterro digno de vilão. Poucos comparecerão, e muitos dos presentes estarão ali mais por curiosidade do que por luto. O caixão fechado, manchado de sangue, desperta sussurros e olhares atravessados. Maria de Fátima, com os olhos arregalados, não conseguirá conter o nervosismo e soltará em voz baixa: "Isso não vai parar por aqui." A frase será suficiente para acender a desconfiança em Raquel, que observa a filha como se enxergasse nela mais um elo obscuro da teia de Odete. Enquanto isso, Marco Aurélio aparecerá tenso, olhando para todos os lados, preocupado com a possibilidade de alguém ter colocado as mãos no celular de Mário Sérgio. Ele sabe que, dentro daquele aparelho, existem conversas comprometedoras com políticos, empresários e até registros de reuniões secretas na TCA. Ana Clara, depois da tragédia em sua casa, será obrigada a dar explicações. A polícia a intimará para depor, mas ela tentará ganhar tempo. Ao conversar com Fátima,
soltará um desabafo revelador. Você não faz ideia do que eu já arrisquei para proteger esse segredo. Se esse escândalo estourar, não é só Odete que vai cair. Eu também vou junto. A parceria das duas, construída às pressas, se tornará cada vez mais instável. De um lado, Ana Clara tentando preservar Leonardo a qualquer custo. Do outro, Fátima com medo de ser eliminada pela própria Odete, mas ainda disposta a usar o segredo como moeda de troca. O estado de Leonardo se transformará no maior dilema da trama. Cada vez mais agitado, ele tentará comunicar a verdade batendo na cadeira, piscando os olhos e emitindo sons guturais. Ana Clara interpretará esses sinais como pedidos de ajuda, mas sua incapacidade de traduzir o que ele quer dizer aumentará o desespero. Em cenas intensas, a câmera vai se aproximar do rosto de Leonardo, mostrando sua lágrima escorrendo, enquanto, ao fundo, Ana Clara segura sua mão e promete: "Eu não vou deixar que te destruam, mesmo que eu tenha que morrer por isso." No entanto, a sombra do segredo de Leonardo começará a se espalhar. Rumores na alta sociedade darão conta de que há algo escondido por trás da morte de Mário Sérgio, e jornalistas curiosos começarão a rondar. Ciente do risco, Marco Aurélio passará a agir como cão de guarda da sogra. Ele vasculhará apartamentos, tentará interceptar ligações e até subornará funcionários da polícia para recuperar os pertences de Mário Sérgio. Em uma conversa com Odete, ele soltará a frase: "Se esse celular for parar nas mãos erradas, não é só você que cai, Odete, eu vou junto." Ela, com um sorriso gélido, responderá: "Então trate de impedir, ou você vai cair primeiro." A partir daí, a novela mergulhará em uma atmosfera de paranoia absoluta. Ninguém confiará em ninguém. A morte de Mário Sérgio será apenas o estopim de uma guerra de dossiês, chantagens e traições. Marco Aurélio finalmente alcançará aquilo que sempre sonhou: sentar na cadeira mais alta da TCA e ostentar o título de presidente. Mas essa conquista não virá de forma limpa nem simples. Antes disso, uma sucessão de intrigas, traições e golpes de mestre colocará sua vida em risco e transformará os corredores da empresa em palco de guerra silenciosa. Antes da virada triunfal, Marco Aurélio e Odete vão protagonizar um embate eletrizante. A matriarca da família Reutemann perceberá que perdeu o controle sobre o genro e tentará minar suas chances de ascensão. Os dois se enfrentarão em reuniões tensas, cheias de olhares venenosos e palavras afiadas como navalha. Em uma dessas noites, Marco Aurélio marcará um encontro em um local isolado. Seu objetivo será armar uma cilada para incriminar Odete, mas a vilã, astuta como sempre, conseguirá escapar no último instante. Policiais serão chamados, sirenes cortarão a noite e a imprensa quase descobrirá o escândalo. Diante do risco de um furo jornalístico que poderia abalar a imagem da TCA, Odete, com seu sangue frio habitual, dará um depoimento calculado. Não houve tentativa de homicídio. Foi apenas um assalto mal planejado, nada a ver com assuntos da empresa. A versão dela encerrará a investigação oficial, mas deixará no ar uma sensação de mentira bem contada. Marco Aurélio, furioso, terá certeza de que ainda precisa encontrar uma nova brecha para derrubar a sogra. Depois do episódio, uma falsa trégua será ensaiada. Marco Aurélio convidará Odete para uma reunião no escritório principal, diante de conselheiros, onde trocarão cumprimentos frios e sorrisos mecânicos. Para os olhos externos, parecia haver reconciliação, mas nos bastidores cada gesto escondia veneno. Odete, dissimulada, decidirá planejar sua vingança silenciosa. Descobrirá que Marco Aurélio sofre de fortes enxaquecas e toma medicação controlada. Sem pestanejar, trocará os comprimidos por cápsulas envenenadas. O plano parecia perfeito, mas o destino dará uma rasteira na vilã. Em uma manhã qualquer, será César quem, ao reclamar de dor de cabeça, pegará distraidamente o frasco na mesa. Tomará o remédio envenenado e desmaiará diante de todos. O pânico tomará conta da casa.
Marco Aurélio chamará médicos às pressas. O modelo resistirá, sobreviverá, mas ficará abalado, revelando a tensão. Alguém queria me matar? Ou queria matar você, Marco? O episódio exporá ainda mais a guerra interna, mas ninguém terá coragem de acusar Odete diretamente. O clima ficará insustentável. Odete, pressionada por investidores e com a imagem fragilizada, decidirá se afastar temporariamente da TCA. Reservará um quarto luxuoso em um hotel de alto padrão, onde receberá visitas enigmáticas. Entre telefonemas suspeitos e encontros à meia-luz, a vilã planejará um contragolpe contra o genro. Mas o destino será cruel. Naquela mesma suíte, tiros ecoarão de madrugada. Funcionários do hotel correrão apavorados pelos corredores. Quando a polícia chegar, encontrará Odete caída, já sem vida, em meio a taças quebradas e uma pasta de documentos confidenciais. Seu corpo será removido em uma maca, sob flashes da imprensa e curiosidade dos hóspedes. O rabecão a levará direto para o IML, onde o médico legista confirmará: morte por disparo de arma de fogo a queima-roupa. Dias depois, a perícia trará um detalhe que embaralhará ainda mais a trama. O perito informará ao delegado: a arma do crime tem digitais de 2 pessoas. Além da senhora Celina Junqueira, a Helena Reutemann também segurou o revólver. A revelação cairá como bomba, espalhando suspeitas por toda a família. Celina, com sua frieza habitual, negará qualquer envolvimento. Já Helena, fragilizada pelo alcoolismo e pela dependência emocional, terá dificuldade em sustentar sua versão. Enquanto a investigação se arrasta, Marco Aurélio enxergará a oportunidade dourada. A morte da ex-sogra abrirá caminho para sua ascensão. Convocado pela polícia para prestar depoimento, Marco Aurélio surgirá impecável, de terno escuro e semblante sério. O delegado não perderá tempo e irá direto ao ponto. De qualquer forma, senhor Marco Aurélio, o senhor assumiu o lugar que era da Odete na TCA? Sem hesitar, o executivo cravará: sim. Sua resposta soará como confissão, mas também como coroação. Marco Aurélio já se sentirá presidente de fato. Conselheiros dividir-se-ão entre desconfiança e admiração. Investidores estrangeiros elogiarão sua postura firme. Leila, ao lado do marido, terá a sensação de estar ao lado do homem mais poderoso da TCA, mas também o mais perigoso. A presidência não virá sem ônus. Dentro da empresa, muitos comentarão nos corredores que Marco Aurélio está por trás da morte de Odete. Rumores circularão de que ele manipula conselheiros, compra silêncios e ameaça quem ousa atravessar seu caminho. Enquanto isso, César, ainda abalado pelo envenenamento, passará a observar cada movimento do... Suspeitará que tudo, desde a troca de comprimidos até a tragédia no hotel, possa ter sido obra dele. Na TCA, reuniões emergenciais definirão novas estratégias de expansão. Marco Aurélio fará discursos inflamados, falando em inovação, corte de gastos e novos contratos internacionais. Mas, por trás da mesa de madeira maciça, seus olhos revelarão algo mais sombrio: a sede de consolidar o império que agora lhe pertence. Com Odete fora do jogo, novos embates surgirão. Celina e Helena precisarão provar inocência. A polícia seguirá investigando. César, dividido entre o medo e a desconfiança, pode se tornar um inimigo interno. E Marco Aurélio, no auge do poder, terá que se equilibrar entre o brilho da vitória e as sombras de um crime mal resolvido. No mesmo quarto de hotel onde Odete foi assassinada, a polícia localizará uma pasta preta trancada por código. O delegado exigirá a abertura e dentro dela aparecerão documentos comprometedores: contratos fraudulentos, movimentações financeiras em paraísos fiscais e relatórios confidenciais que ligavam grandes políticos à TCA. Marco Aurélio, ao ser informado, fingirá surpresa, mas por dentro vibrará. A pasta de Odete era a última arma que poderia destruí-lo. Agora, sob custódia da polícia, ele saberá como manipular a narrativa para se blindar. Se esse material vier a público,
Não é só a memória da Odete que vai para o chão. É a reputação do país inteiro, alertará um conselheiro. Marco, o calculista, dará de ombros. Então façam o que sempre fizemos. Escondam. Leila começará a perceber o abismo em que está se metendo. Como esposa do novo presidente, terá acesso a conversas que não gostaria de ouvir. Escutará quando Marco pressionar Ricardo a destruir provas, ameaçar jornalistas e corromper policiais. Em um momento íntimo, Leila tentará confrontá-lo. Marco, até onde você vai por esse poder? Ele sorrirá frio, acariciando o rosto da esposa. Até onde for preciso, e você vai comigo. Leila se calará, engolindo o medo, mas sua expressão mostrará que, pela primeira vez, começa a cogitar trair o marido. César, recuperado do envenenamento, passará a agir pelas sombras. Procurará Helena e lhe contará suas suspeitas. Esse tiro no hotel, essa troca de remédio, nada disso é coincidência. O Marco está por trás. Enquanto isso, o delegado responsável pelo caso começará a unir as peças. Descobrirá que Odete tinha reuniões secretas com empresários rivais e que Marco Aurélio seria o maior beneficiado com sua morte. Pressionado por superiores, terá que decidir se leva adiante o inquérito ou se enterra de vez a investigação. Em uma conversa tensa com Marco, o delegado dirá: "O senhor pode enganar muitos, mas não a mim." Marco, em pé, olhar fixo, responderá com ironia: "Delegado, no final, não é sobre enganar, é sobre quem escreve a história. E a história, a partir de agora, sou eu quem dita." No conselho da TCA, Marco iniciará uma série de mudanças drásticas. Cortará projetos sociais, demitirá antigos aliados de Odete e trará executivos estrangeiros para fortalecer sua imagem global. Mesmo morta, Odete continuará a assombrar os bastidores. Reportagens não autorizadas começarão a surgir, sugerindo que ela tinha inimigos internos, mas também deixando rastros de que Marco pode ter manipulado toda a situação. A sociedade civil clamará por respostas. Enquanto isso, Celina, com sua calma venenosa, passará a se movimentar. Diferente dos demais, não buscará justiça, mas sim uma forma de assumir parte do império. Marco, você pode ter a presidência, mas quem tem as chaves do cofre sou eu, dirá em tom gélido. Entre chantagens, traições veladas e investigações inacabadas, a ascensão de Marco Aurélio se revelará mais instável do que ele imaginava. Quanto mais alto o trono, maior a queda que se aproxima. Maria de Fátima jamais foi de jogar limpo, mas dessa vez sua ousadia ultrapassará todos os limites. Encurralada pelas próprias escolhas e com medo de perder de vez o vínculo com Raquel, ela decide transformar sua vida íntima em espetáculo público. A filha ingrata pega o celular, prepara um cenário improvisado no apartamento de Ana Clara e, com lágrimas ensaiadas e frases calculadas, grava um vídeo bombástico. No material, ela mistura verdades e distorções, fala sobre abandono, sobre a frieza da mãe e sobre como sempre se sentiu preterida em relação a Ivan. Ana Clara, esperta e sedenta por confusão, incentiva cada palavra, orientando os ângulos da câmera e até sugerindo trechos apelativos. O objetivo é claro: viralizar. O vídeo, publicado com uma legenda provocativa, "Quando a mãe esquece que também tem coração", explode nas redes sociais em questão de horas. Perfis de fofoca replicam, blogs comentam, usuários anônimos tomam partido e logo a hashtag Perdoa Raquel figura entre os assuntos mais comentados. A imagem de Raquel, até então sólida como empresária respeitada e mulher de fibra, começa a ser corroída por uma onda de julgamentos. Ivan é um dos primeiros a ver a gravação e, indignado, mostra tudo Raquel. "Você não pode ignorar isso. Ela está te jogando contra o país inteiro", alerta ele, visivelmente furioso. Raquel assiste em silêncio, o rosto tenso, as mãos trêmulas segurando o celular. A cada frase de Fátima, um misto de dor e humilhação cresce dentro dela.
Decidida a não deixar a situação sair do controle, Raquel procura a filha pessoalmente. O reencontro, no entanto, não é nada acolhedor. Fátima, confiante pelo apoio virtual que acredita ter conquistado, encara a mãe com arrogância. "Tá vendo? O Brasil inteiro tá do meu lado. Agora você vai ter que me perdoar", dispara, sem medir as palavras. Raquel, decepcionada, percebe que a filha não busca reconciliação sincera, mas apenas mais poder e visibilidade. Abalada, a empresária retorna para casa e, a contragosto, aceita o conselho de Bartolomeu e da equipe da Tomorrow, agência responsável por gerenciar sua imagem. Se ela usou as redes, você também precisa usar. Se cale e será engolida. Reaja e pelo menos terá sua versão registrada, argumenta o assessor. Raquel, mesmo relutante, concorda. Nos estúdios da Tomorrow, uma gravação profissional é preparada. Raquel surge diante das câmeras em um cenário sóbrio, vestindo roupas discretas, sem maquiagem excessiva, transmitindo credibilidade. A mensagem, ao contrário da de Fátima, é firme e direta. Ela admite as falhas da relação, mas deixa claro que não compactua com manipulações públicas. Amor não se pede diante de curtidas. Amor se constrói no silêncio e no respeito, declara. O vídeo, publicado em suas redes oficiais, ganha repercussão quase tão grande quanto o de Fátima. A opinião pública se divide. Alguns usuários defendem a jovem, chamando Raquel de dura demais. Outros elogiam a postura da empresária, afirmando que ela mostrou classe diante da exposição da filha. Nos bastidores, a situação se complica ainda mais. Odete Reutemann, sempre atenta a cada movimento de Raquel, usa o episódio como munição para desestabilizá-la no mercado. Se nem a própria filha a respeita, por que os investidores deveriam? Dispara a bilionária em uma reunião, plantando dúvidas sobre a confiabilidade da rival. Enquanto isso, Ana Clara aproveita a visibilidade do caso para se promover. Em entrevistas discretas, ela se apresenta como amiga íntima de Fátima e passa a dar declarações envenenadas, insinuando que Raquel sempre tratou a filha com indiferença. "Eu vi com meus próprios olhos o sofrimento dela", dramatiza, ganhando espaço em colunas de fofoca. A pressão cresce. Raquel tenta manter a calma, mas começa a sentir os efeitos da crise em sua vida profissional. Contratos atrasam, fornecedores hesitam, clientes questionam. Ivan, fiel à namorada, se torna ainda mais protetor, mas também sente a tensão aumentar em casa. "Ela não vai parar, Raquel. E a cada ataque, você fica mais vulnerável", adverte. Fátima, por sua vez, se delicia com a repercussão. A cada nova curtida, a cada comentário de apoio, acredita que está conquistando o território. Mas nem tudo é apoio. Vozes críticas surgem, chamando-a de oportunista, acusando-a de manipulação emocional e até lembrando antigas falcatruas da jovem. Os comentários dividem sua própria base de seguidores, transformando o caso em verdadeiro campo de batalha virtual. A tensão aumenta quando uma nova reviravolta acontece. Um trecho cortado do vídeo original de Fátima é vazado, mostrando Ana Clara instruindo a amiga sobre o que dizer. O público passa a questionar a autenticidade do desabafo, e a confiança em Fátima balança. Mesmo assim, a jovem não recua. Pelo contrário, prepara novos ataques, convencida de que só assim conquistará de vez o espaço que deseja, nem que para isso precise destruir a própria mãe. A divulgação do trecho em que Ana Clara aparece orientando Maria de Fátima causa um verdadeiro terremoto. Internautas começam a postar comparativos entre a versão publicada e os bastidores vazados. A hashtag muda rapidamente de tom. Teatro de Fátima sobe nos trending topics, colocando em xeque toda a encenação. Ana Clara tenta minimizar, afirmando que apenas organizou as ideias da amiga, mas as imagens falam por si. A confiança do público oscila e muitos passam a enxergar a filha de Raquel como manipuladora.
Ainda assim, parte da audiência insiste em defender a jovem, argumentando que, mesmo ensaiado, o desabafo teria fundamento. A guerra digital fica cada vez mais polarizada. Raquel observa tudo em silêncio, mas no fundo sente uma pontada de alívio. A máscara da filha começa a cair diante dos olhos de todos. Bartolomeu, ao lado dela, reforça: esse contra-ataque não precisa vir de você, Raquel. O próprio público já está começando a desmascará-la. Espere e verá. Enquanto isso, Ivan se irrita ainda mais. Ele procura Fátima para exigir que pare com o espetáculo, mas a vilã não se intimida. Você tem medo de quê? Que a Raquel perca o posto de santa? Pois eu vou mostrar para o mundo quem ela é de verdade. Dispara, com um sorriso venenoso. Ivan, tomado de raiva, sai batendo a porta. A repercussão chega até os corredores da Tomorrow. Funcionários cochicham nos bastidores e alguns clientes importantes ameaçam rescindir contratos com a Paladar. A equipe de comunicação se desdobra para conter a crise, mas o estrago já é grande. O nome da sua mãe virou meme. Fátima conseguiu o que queria, comenta um executivo em reunião. Odete Reutemann, por sua vez, aproveita o caos para intensificar seus ataques. Em um jantar reservado, ela ironiza: Raquel não precisa de inimigos. A própria filha faz o serviço com mais eficiência do que qualquer concorrente. A tensão chega ao ápice quando Raquel é surpreendida em público por jornalistas que a questionam sobre o abandono da filha. Cercada por câmeras, ela respira fundo e responde: sei que cometi erros, mas não admito que transformem minha vida em espetáculo. O que minha filha procura, infelizmente, não é perdão, é palco. A declaração viraliza, reacendendo o debate e dividindo ainda mais opiniões. A virada inesperada acontece quando surge uma nova bomba. Um jornalista decide entregar prints de conversas em que ela planeja usar a própria mãe como escada para alcançar fama e dinheiro. O material cai nas mãos de Mário Sérgio, sempre à espreita de escândalos, e em pouco tempo se espalha pela internet. Diante da exposição, Fátima tenta negar, mas os prints são claros demais. A jovem se vê encurralada pela mesma ferramenta que usou para atacar a mãe, as redes sociais. Ana Clara, percebendo o barco afundar, começa a se afastar discretamente, temendo queimar sua própria imagem. Raquel acompanha cada novo desdobramento com cautela, sem ceder ao impulso de comemorar. Para ela, nada é motivo de triunfo, pois o preço é alto demais, a destruição pública da própria filha. Ivan, por outro lado, enxerga nisso uma oportunidade de mostrar a todos quem realmente é Fátima. Agora eles vão ver do que ela é capaz. Nos corredores da Tomorrow, a equipe de comunicação vê uma chance de reverter a crise. A verdade está vindo à tona, e isso pode reconstruir a imagem de Raquel como mulher íntegra, que enfrentou até a própria filha em nome da verdade, defende Bartolomeu em reunião. E assim, a guerra de narrativas entre mãe e filha continua, cada vez mais perigosa, cada vez mais pública, com todos os envolvidos sendo arrastados para o olho do furacão. A vida de Freitas vai virar de ponta cabeça. Acostumado a ser apenas o capacho de Marco Aurélio, o funcionário verá sua trajetória dar uma guinada inesperada ao se apaixonar por Eugênio, o mordomo dos Reutemann. Um sentimento que, à primeira vista, parecia impossível florescer dentro de um ambiente tão tóxico de intrigas, poder e manipulação, acabará se tornando a fagulha que colocará o império de Marco Aurélio em ruínas. Freitas, sufocado pela submissão e humilhações constantes, enxergará em Eugênio não apenas um amor proibido, mas também a chance de se reinventar. Será em meio a olhares trocados nos corredores da mansão e conversas sussurradas na cozinha que ele encontrará forças para pensar alto, trair Marco Aurélio e fugir ao lado do amado.
O plano começa a tomar forma quando Marco Aurélio intensifica sua pressão sobre Freitas, exigindo relatórios falsos, transferências ilegais e até favores pessoais que beiram o absurdo. Cansado de ser tratado como um nada, Freitas abre o coração a Eugênio e expõe a ferida. Eu não aguento mais, Eugênio. Esse homem me consome, me usa, me trata como lixo. Eu só queria desaparecer daqui, com você. Eugênio, surpreso com a declaração, hesitará. Ele também vive preso a um sistema de servidão, sempre na sombra dos Reutemann, obedecendo ordens sem jamais ser visto como alguém de verdade. A ideia de escapar, de largar tudo, começa a soar como um sonho possível. É aí que Freitas lança a proposta ousada: pegar todo o dinheiro desviado por Marco Aurélio e investir numa pousada no Nordeste, recomeçando do zero. Antes, porém, Freitas ainda tentará recorrer a Odete Reutemann. Armado de coragem, ele a procurará para oferecer uma delação premiada em troca de proteção. Contará detalhes de cada esquema montado por Marco Aurélio, revelará como o executivo desviou valores milionários da TCA e apontará nomes de laranjas e empresas de fachada. Mas Odete, fria e pragmática, sequer piscará diante das revelações. Você não passa de um serviçal tentando salvar a própria pele, dirá a megera, sem dar importância ao que ouve. Para piorar, Odete ainda humilhará Freitas ao anunciar que pretende promover Consuelo para o cargo que ele almejava há anos. O golpe será devastador. Traído por Marco Aurélio, ignorado por Odete e ridicularizado pela própria posição, Freitas passará a alimentar um ódio surdo que, junto com a paixão por Eugênio, o empurrará de vez para a traição. É nesse momento que entra em cena Mário Sérgio, sempre atento às brechas que a ganância dos outros deixa pelo caminho. O assessor perceberá o estado emocional de Freitas e, com sua lábia venenosa, começará a plantar sementes de revolta. Você tem nas mãos a chave da ruína de Marco Aurélio. Ele pensa que é esperto, mas é você quem movimenta tudo. Se quiser, pode acabar com ele. Seduzido pela perspectiva de virar o jogo, Freitas se deixará cooptar pelo plano de vingança de Mário Sérgio. O assessor, astuto, será o primeiro a sugerir que Freitas se aproveite das transferências secretas e crie um desvio paralelo, acumulando fortuna suficiente para abandonar a vida miserável de empregado e recomeçar com dignidade ao lado de Eugênio. Em cenas de forte carga dramática, Freitas se abrirá com Eugênio. Em lágrimas, dirá que já não suporta viver como escravo da ambição alheia. Falará de seu sonho de abrir uma pousada à beira-mar, longe dos corredores sombrios dos Reutemann. Eu só quero acordar todo dia, olhar para o mar e ver você ao meu lado. Será que é pedir muito, Eugênio? O mordomo, emocionado, será tomado por um misto de medo e esperança. Ele sabe que desafiar os Reutemann é como assinar a própria sentença, mas também entende que o amor é a única chance real de libertação que já lhe apareceu. Enquanto Marco Aurélio comemora suas vitórias momentâneas, sem perceber o ninho de cobras ao seu redor, a sua própria ruína estará sendo tramada no silêncio da noite. Freitas, o fiel escudeiro de anos, passará a desviar pequenas quantias de forma quase imperceptível, abrindo contas secretas e preparando terreno para o grande golpe final. Veremos a relação entre Freitas e Eugênio ganhar força, ao mesmo tempo em que Marco Aurélio começará a sentir os primeiros sinais de que algo está fora de controle. O romance gay, nascido em meio ao ódio e à submissão, se tornará a arma mais poderosa contra o executivo. A derrocada de Marco Aurélio não virá de um inimigo declarado, mas sim daquilo que ele mais subestima, seu próprio capacho. O executivo começará a notar discrepâncias em relatórios financeiros, pequenas diferenças em extratos bancários, transferências que não batem. De início, Marco Aurélio culpará o acaso, acreditando que erros de contabilidade são normais. Mas a desconfiança crescerá à medida que alguns negócios não renderem como o esperado. A paranoia tomará conta do empresário,
que passará a pressionar Freitas com olhares duros e cobranças agressivas. "Você tem ideia do que está fazendo? Uma falha pode custar minha carreira", gritará Marco Aurélio. "Eu sei, doutor, mas está tudo sob controle", mentirá Freitas, enquanto por dentro comemora cada centavo desviado. Enquanto isso, Freitas e Eugênio consolidam seu pacto. Numa cena carregada de emoção, os dois se encontram, iluminados apenas por uma lâmpada fraca. "A gente não tem mais volta, Eugênio. Ou a gente vai junto ou morre aqui dentro", dirá Freitas, segurando as mãos do amado. "Eu vou com você, até o fim", responderá Eugênio, finalmente cedendo ao sentimento que reprimia. O beijo apaixonado entre eles marcará não apenas a consumação do romance, mas o início de uma fuga que promete incendiar os últimos capítulos da novela. Enquanto os dois planejam cada detalhe da escapada, Mário Sérgio observa à distância, satisfeito por ter colocado gasolina na fogueira. Ele sabe que no fim, tanto Marco Aurélio quanto Odete poderão cair juntos se o plano funcionar. E quanto mais sangrar a família Reutemann, mais espaço ele terá para subir no poder. "Deixa esses dois pensarem que estão no comando. No fundo, o dinheiro vai me servir também", murmurará o assessor, revelando que até mesmo o romance de Freitas e Eugênio será manipulado como peça de seu tabuleiro. Freitas não se contentará em desviar migalhas. Ele usará documentos confidenciais de Marco Aurélio, falsificará assinaturas e abrirá empresas de fachada. Parte do dinheiro será lavado em investimentos imobiliários no Nordeste, onde já terá reservado discretamente uma casa de frente para o mar, a futura pousada dos sonhos. Cada noite, o plano se desenhará em segredo. Eugênio, nervoso, guardará malas com roupas discretas e documentos falsos. Ele, que sempre viveu de uniforme, começará a experimentar a ideia de uma vida onde possa ser simplesmente ele mesmo. Do outro lado, Marco Aurélio ficará cada vez mais encurralado. Seus negócios irão afundar, contratos evaporar e até aliados políticos começarão a se afastar. A pressão aumentará quando jornalistas descobrirem que parte da fortuna da TCA foi parar em contas misteriosas no exterior. Odete, furiosa, não hesitará em humilhar o ex-genro. "Eu devia ter apostado em outro nome. Você é um incompetente." As palavras da megera o atingirão como facas, e Marco Aurélio, acuado, passará a gritar ainda mais com Freitas, sem imaginar que é justamente ele quem puxa os fios da sua queda. Freitas dará o passo final. Ele organizará a transferência de milhões em uma única noite, usando senhas que o próprio Marco Aurélio confiou a ele ao longo dos anos. A cena será carregada de suspense. Freitas digitando números em computadores, Eugênio vigiando pela janela, ambos com o coração acelerado. "É agora ou nunca", sussurrará Freitas, clicando o botão que selará a ruína do patrão. Quando Marco Aurélio acordar no dia seguinte, encontrará apenas silêncio. A conta bancária esvaziada, os documentos sumidos e, para completar, Freitas e Eugênio desaparecidos sem deixar rastros. A mídia noticiará o desaparecimento dos dois com a mesma força que exporá a falência de Marco Aurélio. Jornais e programas de TV sensacionalistas estamparão manchetes. Executivo da TCA traído por funcionário e amante. A revelação de que o romance gay esteve por trás do golpe soará como uma bomba no conservadorismo hipócrita que Marco Aurélio sempre defendeu. O executivo, que tanto se gabava de sua imagem pública, será ridicularizado em rodas sociais e abandonado pelos aliados. E enquanto Marco Aurélio mergulha na miséria, Freitas e Eugênio terão finalmente a chance de viver o sonho no Nordeste. Mas nada virá sem riscos. Os Reutemann ainda existirão. Mário Sérgio terá planos próprios. E a novela promete usar esse romance proibido como gatilho para mexer em todos os tabuleiros da trama. O público verá se o amor será suficiente para sustentar a ousadia dos dois, ou se a vingança dos Reutemann alcançará até as areias mais distantes do litoral nordestino.
Eunice sempre foi vista como aquela mulher simples, dedicada à costura, mas que vivia à sombra das grandes figuras da trama. Enquanto Odete Roitman movia impérios, Marco Aurélio tramava nas salas de reuniões, Raquel lutava contra a vida e Fátima se perdia em suas próprias ambições, a costureira seguia no seu canto. Uma mulher de gestos contidos, coração pulsante e sonhos engavetados, que nunca acreditou de verdade que pudesse ocupar um espaço além da pequena oficina que montara com esforço. Mas os próximos capítulos vão mostrar que até os personagens aparentemente secundários têm destino grandioso quando o talento é genuíno. Eunice receberá um convite internacional que promete mudar tudo em sua vida, e também mexer com a dinâmica de sua família e com os rumos da novela. Tudo começa quando o vestido de noiva de Leila se torna não apenas um traje, mas um acontecimento. A peça, assinada por Eunice, será destaque em uma revista de moda internacional que cobre o casamento luxuoso da Dondoca com Marco Aurélio, realizado sobre um barco no Mar do Rio. Entre flashes, entrevistas e comentários maldosos de convidados, o que mais chamará a atenção será o caimento impecável da seda, os bordados minuciosos e a originalidade do corte. De repente, a mulher que até então passava despercebida se tornará assunto nas rodas da alta sociedade carioca e até mesmo nas páginas estrangeiras. A repercussão será tanta que uma estilista renomada da Itália, radicada em Milão, enviará um representante ao Brasil exclusivamente para conhecer Eunice. A proposta virá carregada de pompa, um contrato de 2 anos em uma das casas de moda mais influentes da Europa. Um convite que não apenas reconhece seu talento, mas também a coloca diante da chance de transformar sua vida, saindo do anonimato para os holofotes internacionais. Eunice, no entanto, ficará em choque. Em uma cena carregada de emoção, ela se abrirá com Bartolomeu, o homem que sempre a enxergou quando ninguém mais parecia olhar. Entre lágrimas e sorrisos contidos, ela confessará sua insegurança. Fizeram uma proposta de trabalho para mim. Em Milão. Você tem noção do que é isso? Logo eu, Bartô, eu que passei a vida costurando escondida, sem nunca acreditar que poderia ser reconhecida. Bartolomeu, com aquele jeito doce e firme, será seu maior incentivador. Ele a lembrará de todas as vezes que acreditou no dom dela, das noites em que a viu virar madrugada costurando sem reclamar, e das vezes em que abriu mão de si mesma para sustentar a família. Você sempre foi grande, Eunice. Só estava no lugar errado, cercada das pessoas erradas. Agora o mundo vai descobrir o que eu sempre soube. Você nasceu para brilhar. Enquanto isso, a notícia causará impacto em casa. Bruno, emocionado, perguntará se poderá acompanhá-la nessa jornada. O jovem se mostrará entusiasmado, enxergando na mudança uma chance de também se reinventar longe dos problemas que sempre rondaram a família. Fernanda, por sua vez, reagirá de forma ambígua. Por um lado, orgulhosa de ver a mãe reconhecida. Por outro, insegura com a possibilidade de ficar para trás ou de perder o apoio emocional que sempre teve em Eunice. A cena entre mãe e filha trará à tona uma ferida antiga, a época em que Odete Roitman tentou comprar o afastamento de Fernanda de Tiago. Foi Eunice quem, com rara coragem, enfrentou a megera, mostrando que, quando se tratava dos filhos, sua força era inabalável. Esse passado retornará como lembrança, reforçando para a filha que, mesmo à distância, ela sempre lutará por sua felicidade. Mas a decisão não será fácil. Eunice começará a refletir sobre tudo o que deixará para trás. O medo de enfrentar uma língua diferente, de se adaptar a uma nova cultura e até mesmo de não estar à altura das expectativas, corroerão sua confiança. Será nesse ponto que Bartolomeu terá papel crucial, insistindo que essa é uma oportunidade única e que jamais voltará. Você pode até sentir medo agora, Eunice, mas um dia vai olhar para trás e se arrepender de não ter tentado. Você tem que ir. É o seu destino.
Enquanto Eunice pondera, outros personagens começarão a se movimentar nos bastidores. Odete, sempre atenta a qualquer mudança que possa interferir em suas tramas, verá no crescimento de Eunice uma ameaça silenciosa. A empresária não suportará a ideia de que uma mulher humilde e sem títulos acadêmicos receba reconhecimento internacional, algo que muitas vezes ela negou até a seus próprios aliados. Em conversas recheadas de veneno, Odete deixará claro que pretende sabotar a ida da costureira, espalhando boatos sobre sua falta de preparo e questionando sua capacidade. Marco Aurélio, por outro lado, não dará a mínima para o sucesso de Eunice, mas se preocupará com a possibilidade de sua esposa, Leila, ser ofuscada pelo comentário geral de que o vestido da noiva foi mais marcante que a própria cerimônia. Isso abrirá margem para novas discussões entre o casal, fortalecendo ainda mais os atritos que já surgem nos primeiros meses de casamento. Aos poucos, Eunice deixará de ser apenas um detalhe na trama para se tornar peça fundamental. Sua decisão de aceitar ou não o convite em Milão será acompanhada com expectativa por todos os núcleos da novela, criando novas tensões e alianças improváveis. Até mesmo personagens que nunca tiveram contato direto com ela passarão a comentá-la, seja por admiração ou por inveja. E no meio dessa reviravolta, uma dúvida ficará no ar. Até que ponto Eunice está preparada para sair da sombra e assumir o lugar que sempre foi dela por direito? O público verá que a trajetória da costureira está prestes a ganhar cores, dramas e conflitos que ninguém imaginava. O destino de Eunice não será apenas sobre moda, mas sobre coragem, reconhecimento e a chance de se libertar de uma vida inteira de invisibilidade. O dilema de Eunice ganhará novos contornos. Depois do impacto inicial com o convite para trabalhar em Milão, a costureira começará a sentir o peso da responsabilidade. Cada palavra de incentivo de Bartolomeu ecoará em sua mente, mas o coração baterá apertado diante da incerteza do futuro. As noites, antes preenchidas pelo barulho constante da máquina de costura, se transformarão em longas madrugadas de silêncio e reflexão. Eunice se verá parada diante de suas próprias criações, como se cada peça costurada guardasse memórias de luta, dor e superação. A ideia de abandonar esse chão conhecido, essa oficina que foi seu refúgio, provocará nela lágrimas discretas. Fernanda, em conversas carregadas de emoção, pedirá que a mãe não se deixe vencer pelo medo. A jovem lembrará que, quando todos duvidaram dela, foi Eunice quem acreditou e deu forças para seguir. Agora, segundo Fernanda, é hora de a mãe aprender a acreditar em si mesma. Esse diálogo marcará uma virada na relação das duas, consolidando um elo de cumplicidade que parecia perdido em meio a tantos conflitos. Bruno, por sua vez, dará um passo além. O jovem começará a pesquisar sobre a vida em Milão, sobre cursos, oportunidades e até mesmo o idioma. Essa atitude emocionará Eunice. Enquanto isso, as intrigas nos bastidores da TCA se intensificarão. Odete Reutemann, incomodada com a repercussão internacional do vestido de Leila, tentará minar a confiança de Eunice por meio de comentários venenosos espalhados em rodas sociais. A megera chegará a insinuar que a costureira não tem preparo para lidar com o rigor da moda europeia. Contudo, suas palavras encontrarão resistência. Algumas mulheres da alta sociedade passarão a procurar Eunice para encomendas exclusivas, ampliando ainda mais sua notoriedade. Aos poucos, a vida da costureira simples se transformará em um verdadeiro campo de batalha. De um lado, a chance de mudar de vida. Do outro, o medo de perder o chão que a sustentou até ali. Entre lágrimas, sorrisos e decisões arriscadas, Eunice mostrará que, mesmo os personagens mais discretos, guardam dentro de si o poder de surpreender. E no momento certo, ela se levantará diante da família
do olhar emocionado de Bartolomeu e da inveja silenciosa de Odete, e fará sua escolha. Uma escolha que não apenas definirá seu futuro, mas também mexerá com o destino de todos ao seu redor.